Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 hábitos que você precisa urgentemente excluir da sua vida para, enfim, você conseguir manter uma rotina produtiva e ter ótimos resultados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Poliana Braga e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, o intuito desse vídeo é te mostrar que às vezes a gente deixa um pouco de lado esse momento de analisar quais hábitos que nós temos na nossa rotina que estão nos drenando para baixo, porque a gente sempre está focado em evoluir, em melhorar a rotina, em buscar hábitos bons que vão trazer resultados, hábitos reprodutivos, saudáveis, mas a gente acaba deixando de lado esse momento de analisar quais hábitos que estão atrapalhando a nossa vida e os nossos resultados. Você precisa entender que com certeza você tem hábitos péssimos no seu dia a dia, e se você quer evoluir em 2026, você precisa parar para analisar quais hábitos no seu dia a dia que estão te atrapalhando, e aqui eu vou te citar 10 hábitos que são, assim, muito ruins para o nosso dia a dia e que com certeza atrapalham 100% os nossos resultados. E se por acaso você tiver algum desses aqui na sua rotina, já trata aí de excluir eles da sua vida para você abandonar de fato e começar aí a focar em construir uma rotina melhor, produtiva e de resultados. Bom, e o primeiro hábito é o sedentarismo. Como eu sempre falo aqui para vocês, a gente manter uma vida ativa, uma vida saudável é muito importante. Então a gente precisa movimentar o corpo todos os dias, mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja algo simples. Não significa que você tem que ser aquela pessoa super focada, que treina todos os dias, que treina 2 vezes no dia. Não, o importante é você manter o seu corpo em movimento. Ou seja, uma caminhada, vou na academia, ou então, sei lá, vou fazer uma aula de dança, vou fazer um esporte, sabe? Não importa o que seja, o importante é você manter esse hábito, porque além dele ser saudável, de te manter uma pessoa saudável, ele vai te ajudar no foco, na concentração. Você vai ser uma pessoa mais criativa, porque quando você tira esses momentos para cuidar de você, querendo ou não, o seu cérebro descansa um pouco das outras coisas, então dos estudos, do trabalho, e você consegue aí aumentar a sua criatividade. 2. Ficar nas redes sociais o tempo todo. Gente, esse aqui é um dos piores dos que eu vou citar aqui, porque principalmente na era que a gente tá o tempo inteiro com o celular, com muitas redes sociais, e acaba que a gente fica um pouco viciado nisso, então é um vício que a gente tem que deixar de lado. Querendo ou não, é um hábito que atrapalha muito. Então tem muitas pessoas que sempre comentam nos meus vídeos: eu não consigo focar durante muito tempo porque eu acabo pegando o celular porque chega notificação. Ou então passa horas e horas do dia à toa, perdendo tempo, literalmente, no TikTok, no Instagram, passando vídeo, fazendo coisas bem à toa e cuidando da vida dos outros. Você pode sim usar o seu celular, na verdade, nós vamos usar o celular, então é uma coisa que não tem como excluir da nossa vida 100%. Então a gente vai usar o celular todos os dias, mas a gente tem que saber usar com propósito. Então você não vai simplesmente pegar o celular e ficar à toa, com horas e horas inúteis, sabe? Perdendo tempo. Então você tem que saber usar de forma positiva. Se você tá aqui no YouTube, você vai assistir bons vídeos como esse. Então, vídeos que vão agregar, que vão mudar alguma coisa. É muito diferente de você saber usar as redes sociais para te ajudar. Então, seguir pessoas que vão te motivar, pessoas com conteúdos legais. Parar de seguir página de fofoca, página de catástrofe, sabe? Saber lidar ali com isso, manter um equilíbrio que é o mais importante. 3. Negligenciar o autocuidado. Esse aqui eu fiz durante muito tempo, porque em uma época da minha vida eu achava que fazer o básico já estava bom, que eu não precisava me dedicar tanto a isso, só que, gente, assim, faz muita diferença, tá? Se você não tá bem com você mesmo, você não vai conseguir fazer o resto das coisas de forma boa e bem feita, sabe? Por exemplo, se eu venho aqui gravar esses vídeos, se eu estou me sentindo feia, não sei, eu estou desarrumada, provavelmente eu não vou querer gravar. Provavelmente eu vou começar a gravar e eu vou me sentir horrível e eu não vou estar animada para isso. Então, quando você se arruma para o seu dia, quando você cuida da sua pele, quando você cuida do seu cabelo, quando você treina, cuida do seu corpo para se manter saudável, em forma, você tem muito mais energia e motivação para fazer as outras coisas, porque você tá bem consigo mesmo, então você tá feliz com o que você tem. Então a gente tem que cuidar de nós, entendeu? Nós temos que separar um tempo, diariamente,
pra fazer alguma coisinha ali, em um momento ou outro. Não precisa ser um super spa day, mas uma coisinha ou outra. Então, não sei, um banho mais relaxante. Você vai hidratar seu cabelo. Você vai fazer uma aula de algo que você gosta muito, que você consegue relaxar e aproveitar o tempo, sabe? Então, sim, tem várias formas de você cuidar de você, do seu corpo, da sua mente. E a gente tem que ir aproveitando todas essas oportunidades, sabe? E lembre-se também que autocuidado não é simplesmente algo físico, assim, hidratar o cabelo, passar alguma coisa na pele, mas também muito de mentalidade, então você também precisa cuidar disso. 4. Manter tarefas, objetos, pessoas que não fazem mais sentido na sua vida. O que isso quer dizer? Eu tenho certeza absoluta que tem roupas no seu guarda-roupa que você não usa e que você já falou várias vezes, mas e se eu precisar? Ou então, provavelmente depois eu vou usar, então eu não vou tirar agora. Eu tenho certeza absoluta. Porque a maioria das pessoas são assim. E além disso, eu tenho certeza também que tem pessoas na sua vida que não agregam nada, que só te atrapalham, que te drenam pra baixo, e você acaba cultivando esse tipo de amizade mesmo assim. E a mesma coisa para tarefas, hábitos que talvez não fazem sentido na sua vida. Então a gente precisa parar com isso, a gente precisa analisar e ver. Isso aqui realmente faz sentido estar na minha vida? Essa tarefa, esse hábito, ou então essa pessoa aqui, ela tá sendo uma boa amiga pra mim? Porque uma coisa é você ter como amigo e outra coisa é você ter como conhecido. Se é só um conhecido, ok, mas se é um amigo que você conta suas coisas, que você mantém contato diariamente, toda semana, é algo que você deve pensar. Então, as pessoas que estão na minha volta, eu sempre analiso, sabe? É uma coisa que, assim, não é uma vez e pronto, é sempre. Se eu vejo que eu estou mal por alguma coisa que alguma pessoa fez, ou então se essa pessoa tá me atrapalhando, falando coisas negativas o tempo inteiro, ou então tá me tirando do foco. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que vai pra festa, eu já gostei antigamente, mas hoje em dia eu não vou. E se tem alguma pessoa, assim, que fica me chamando o tempo inteiro, e não é naquele sentido de, uma vez só, vamos e tudo mais, não, aquele tipo de pessoa que insiste, e se você não vai, você é chato, sabe? Esse tipo de amizade eu não cultivo mais e eu não sinto falta. Então, é uma coisa que eu estou sempre analisando. Roupas, ou então objetos que você tem na sua casa. Com certeza tem coisas aí que você nem usa, que você nem lembra e que você poderia passar pra frente, mas você acaba deixando aí parado. Então, esse é um grande hábito, assim, que a gente precisa abandonar de fato. 5. Guardar ressentimentos e mágoas. Eu sei que esse aqui é difícil, porque a gente tem... A maioria das pessoas aí são bem orgulhosas e eu mesmo tenho dificuldade com isso, mas eu estou melhorando. Então, se uma pessoa fez alguma coisa comigo, falou alguma coisa, hoje em dia, assim, eu não ligo mais, sabe? Eu simplesmente escuto e ok, mas antigamente eu me importava muito. E eu acho que trabalhar com a internet me ajudou também, né? Porque sempre tem comentários ruins, hate e tudo mais. E eu leio e juro pra vocês que não me afeta. Assim, antigamente me afetava muito, sabe? E eu acho que é uma evolução. Ao decorrer do tempo você vai melhorando isso, mas você não pode guardar isso pra você, sabe? Porque isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, se uma pessoa para o tempo da vida dela pra vir aqui num vídeo e comentar algo ruim, diz muito mais sobre ela, sabe? Então, provavelmente ela que tá ali com algumas dificuldades e ela tá descontando dessa forma. Claro que é ruim, com certeza, né? Mas fazer o quê? Então é melhor a gente aprender a lidar com isso e ignorar do que a gente ficar sofrendo com isso, guardando isso. E nossa, fulano uma vez falou isso, nossa, fulano já falou aquilo, sabe? Esse sentimento é muito pior. 6. Alimentação pouco nutritiva. Esse aqui se conecta também com a parte de atividade física. Então, se você é aquele tipo de pessoa que só consome fast food, ou então assim, que não come uma fruta, uma salada, que não se alimenta bem, gente, vamos mudar isso, tá? Porque assim, beleza, você pode não comer todas as frutas e todos os legumes, mas uma coisinha ou outra, sabe? Você ficar evitando aí chocolate é bem melhor do que você simplesmente não cuidar da sua alimentação e no futuro sofrer com algum problema de saúde. Então é muito melhor você cuidar agora que você é jovem do que, sei lá, quando você tiver 50, 60 anos, você estar cheio de problemas. Então isso não significa que você precisa abandonar todas as coisas que você gosta de comer, mas saber equilibrar. Eu, por exemplo, sou a maior
fã existente de chocolate. Eu gosto muito de chocolate, inclusive eu comeria um agora se tivesse, mas eu sei equilibrar, então eu como mais no final de semana e mesmo assim não exagero, sabe? Tem que ter essa consciência na sua cabeça, porque é pro futuro, não é pra agora. E aparecendo aqui no meio do vídeo, em outro dia, de outro jeito, porque eu simplesmente pulei o número 7 no dia que eu estava gravando, e é claro que eu não ia deixar sem o tópico 7 aqui, que é viver sem intenção. Esse hábito a gente precisa, assim, urgentemente abandonar, porque se você vive diariamente uma rotina que não tem direcionamento, que você não sabe qual caminho você está seguindo, como que você vai ter bons resultados? Como que você vai evoluir? Por exemplo, se você está se dedicando aí para passar no vestibular de medicina, de direito, esse já é um caminho, é uma direção que você vai seguir. Isso te ajuda muito, porque se você não tem um caminho a seguir, qualquer coisa ali que aparecer na sua rotina, você vai aceitar. Se você não tem metas, se você não tem intenção, realmente um propósito, qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer hábito que aparecer, oportunidade, enfim, que aparecer na sua vida, você vai seguir, você vai aceitar. E isso não é bom, sabe? Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem metas, quando a gente tem algo muito claro na nossa cabeça, a gente sabe o que aceitar e o que não aceitar, o que falar sim e o que não aceitar, o que falar não, no caso, né? E assim, se você vive totalmente no automático, sem parar e analisar o que você faz diariamente, você nunca vai ter bons resultados. Porque a direção importa demais. Então, se você ainda não sabe qual que é o seu propósito, se você não tem um propósito, eu realmente não sei o que eu quero pra minha vida, não tem problema, sabe? Você pode pegar essa direção a partir das suas metas. Então, eu quero muito passar no vestibular. Então, essa é o meu propósito do momento, é a minha meta do momento. Então, eu vou direcionar a minha vida a isso. Eu vou organizar a minha rotina, meu planejamento de acordo com isso. Porque é uma meta que eu tenho. E tudo que você vai fazer no seu dia a dia vai estar de acordo com isso, vai estar te ajudando a chegar nessa meta. Então, viver sem intenção é uma coisa que a gente precisa muito abandonar, principalmente nessa era agora de internet, de redes sociais, que a gente vive muito no automático, com uma rotina corrida. A gente a qualquer momento, pega o celular e já tá no automático, assim, é automático entrar no TikTok, é automático entrar no Instagram pra ver stories, sabe? É uma coisa que a gente não para e pensa pra fazer, a gente simplesmente faz. Porque realmente virou algo parte da vida, assim, que não tem como você excluir. Então, para e analisa isso, vamos tentar tirar esse vício também, né? E viver com mais intenção. Todas as coisas que você vai fazer no seu dia precisam ter algum significado, sabe? Você ter um direcionamento. E isso importa muito. 8. Se comparar constantemente. Esse aqui afeta muito. E é um problema gigante que a maior parte de nós temos e é muito difícil desprender disso. E com certeza você, uma vez ou outra, mesmo se você tiver melhorado muito, você ainda vai se comparar. Mas a gente tem que evitar ao máximo, porque isso afeta muito os nossos trabalhos, os nossos estudos, a nossa eficiência. Então, eu treino todos os dias, mas se eu vejo fulano que quase não treina tendo um resultado muito melhor que eu, obviamente eu vou me afetar. E isso acaba atrapalhando os meus treinos, atrapalhando o meu dia, então não é bom, sabe? Cada um tem um processo, tem uma mudança, uma evolução, então você não pode se comparar, porque cada um vai ter uma realidade. E, enfim, a minha realidade é diferente da sua. Você não pode se comparar comigo. Muita gente sempre comenta, nossa, meu sonho é morar sozinha, ter meu apartamento. Mas, gente, cada um vai ter o seu momento, a sua fase, sabe? Deus separa exatamente tudo pra você. Então não fica ansioso, não fica se comparando, simplesmente confia em Deus e siga fazendo as suas coisas. Então tem dias também que eu acordo e falo, nossa senhora, assim, tô muito insatisfeita com tal coisa. Mas aí depois do meu surto, eu penso, não, Deus, Ele sabe o que faz, Deus separou isso, vai ter o momento certo, em algum momento vai acontecer, porque Ele já organizou e planejou tudo. Eu tenho simplesmente que seguir, fazer as minhas coisas, acreditar e ter fé, porque vai dar certo. E se comparar com o vizinho, com a grama do vizinho, nunca vai ser algo bom, nunca vai ser algo que você vai ficar feliz, sempre que você vai ficar pra baixo. Então é melhor você nem fazer isso, é você evitar. Claro que é difícil, mas a gente tem que tentar sempre evitar ao máximo se comparar, principalmente com pessoas que talvez ali vão te piorar, sabe? Aquele tipo de pessoa que posta mentiras na internet, enfim, que sempre tá mentindo, se gabando. Então, esse tipo de pessoa é pior ainda. Então, não se comparem. 9. Querer resultados rápido. Esse aqui é para aquelas pessoas que são muito ansiosas.
Eu já fui assim, hoje em dia eu sou mais calma. Hoje em dia eu sei que a gente tem que esperar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico, que é a academia. Para você conseguir ver resultados no seu corpo, vão meses, gente, meses. Para falar anos também, tá? Porque eu, por exemplo, comecei a academia e no começo eu não fazia dieta, eu só treinava. E eu não via resultado nenhum. Depois eu comecei a fazer dieta e demorou muito tempo pra eu começar a evoluir de fato. Então, hoje em dia, eu acho que eu estou no meu melhor shape. Mas foi muito tempo de bulking que, assim, eu tava comendo bastante, eu me senti inchada, eu não tava satisfeita. Agora que eu tô em cutting, que eu estou vendo os resultados. Então, depois de, sei lá, 1 ano e meio, nem sei quanto tempo pra falar a verdade. Então, é algo a longo prazo, é algo que vai demorar. E a gente, muitas vezes, quer algo instantâneo, né? A gente quer treinar na academia e já ver o resultado amanhã. A gente quer parar de comer chocolate e ver a pele melhor. A gente quer comer saudável e, enfim, emagrecer. Então a gente quer sempre as coisas muito rápido e é por isso que as pessoas estão viciadas em celular também, em dopamina barata. Porque você entra no TikTok aqui, você pega, entra e você já tem um prazer imenso. E é por isso que as pessoas também deixam os livros de lado, deixam as tarefas mais difíceis de lado, porque as pessoas não querem se dedicar, não querem dedicar um tempo a isso. Então, para e analisa a sua vida. Você tá aí tendo paciência para as coisas ou você tá sempre no impulso, querendo tudo rápido e se não sai de acordo com o que você queria, você surta? Porque esse é um grande defeito. E por último, dizer sim para tudo. Esse aqui é muito importante. Ele não é só porque ele tá por último que ele é menos importante, tá? Quantas vezes você não já fez coisas, aceitou coisas simplesmente para agradar os outros? Com certeza milhares de vezes já, né? Ai, fulano fez convite pra você, só que você não queria ir, ou então não ia dar, mas você acabou falando sim pra não magoar a pessoa, pra não ser o chato da história. Quantas oportunidades que você já aceitou, mas que não foram boas pra você, mesmo assim, porque você não teve essa análise. Então, nem sempre a gente tem que falar sim. Ah, é só porque é uma oportunidade eu vou falar assim? Não, não é assim que funciona. Você tem que saber analisar. Isso aqui vai realmente fazer alguma diferença na minha vida? Vai ser bom pra mim? Ou então, fulano tá te chamando pra alguma coisa, eu realmente quero ir, realmente preciso ir? Saber falar não, tá? As pessoas, ó, claro que algumas pessoas guardam, né, que a gente até falou, guardam ressentimentos e mágoas, mas a maioria das pessoas não estão nem aí. Então a gente tem que seguir em frente, saber falar não e aceitar as consequências. Eu muitas vezes fui essa pessoa, tinha várias vezes que eu tinha compromissos pro meu dia, mas alguém me chamava pra fazer alguma coisa, eu não queria falar não, porque, ai, fulano nunca me chama pra fazer alguma coisa, por que que agora eu vou falar não? Então eu falava sim, acabava indo, atrapalhando todo o resto da minha rotina. Ou então, sabe quando uma pessoa nunca aceita o que você chama, mas quando ela chama, você precisa aceitar? Pois é, e também você pode rever sobre as suas amizades, viu? Que aí já fica tudo mais complicado. Então esses foram os 10 hábitos que eu quis passar pra vocês e que seria muito bom se a gente conseguisse abandonar 100%, mas infelizmente não tem como, então a gente tem que se lembrar deles e tentar evitar ao máximo. Então, todos que eu falei aqui são importantes e com certeza se você colocar em prática, a sua vida já vai melhorar 100%. E lembre-se também que o objetivo não é sempre você tentar melhorar e mudar os hábitos e construir bons hábitos, mas sim ver o que não está funcionando para você, coisas no seu dia a dia que provavelmente estão te atrapalhando, te trazendo para baixo e te deixando mal. Então, esse momento também é importante, sabe? Tem vários hábitos que talvez um dia foram muito bons pra gente, mas hoje em dia não é. Então, a gente tem que saber excluir isso da nossa vida. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.